Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A ministração da palavra de hoje, eu confesso que fiquei bem em dúvida, até mesmo no título que seria dado. Qual palavra ser ministrada nesse dia? E Deus tinha falado comigo durante a semana sobre o poder que Ele tem e que muitas vezes nós negligenciamos esse poder de Deus, que está disponível para mim, está disponível para você também. Mas mesmo sabendo que existe esse poder e que está disponível para nós, muitas vezes a gente não faz uso dele. Eu separei aqui alguns nomes que, segundo a palavra de Deus, remete àquilo que Deus é ou aquilo que Deus faz, para que a gente possa entender realmente, antes de chegar no poder, entender quem é Deus. A gente voltar um pouquinho lá atrás, para a gente começar a entender quem é Deus. Primeira coisa de Deus que a gente precisa compreender é que Ele é o alfa e Ele é o ômega, diz a palavra. Ele é o início e o fim. Ele não foi criado, Ele sempre existiu. E Ele nunca terá fim. Todas as coisas subsistem em Deus. Deus, Ele sempre esteve no governo de todas as coisas e no controle de todas as coisas. Ele é o alfa e Ele é o ômega. E na Bíblia tem várias referências dos nomes de Deus. E geralmente nesses nomes que está descrito na palavra, ele é um adjetivo daquilo que Deus pode fazer ou aquilo que Deus faz. Talvez alguns nomes que eu vou citar aqui, você conhece já, ou já ouviu falar dessa terminologia. E eu queria que você pudesse receber isso, porque daquilo que nós estamos falando aqui, que eu vou citar, é o Deus que nós servimos e que está presente neste lugar. Amém? O primeiro que eu separei é Jeová Jiré. Alguém já ouviu falar? Que segundo a palavra de Deus é Deus proverá. Ele simboliza o Deus que provém, é Deus que sustenta, o Deus provedor na nossa vida. Daí eu fico pensando, às vezes a gente até chama Deus de Jeová Jiré, mas no momento em que nós estamos passando por uma necessidade, por alguma dificuldade, a gente esquece que Ele é o Deus provedor. Mas que em nome de Jesus, que você possa entender nessa noite que Ele é o Deus provedor. Amém? Ele é o Jeová Jiré. Tem outro nome, Jeová Rafá. Quem já ouviu? Amém. Que significa Deus que cura. Deus que cura. Às vezes a gente passa por uma dificuldade no nosso físico, na nossa mente. Às vezes a gente está doente emocionalmente, às vezes a gente está doente fisicamente. E a gente bota confiança em tantas coisas, em tantas pessoas, e muitas vezes nós deixamos de botar a confiança naquele Deus que cura, no Deus que sara, que é esse Deus que nós servimos. Então, em nome de Jesus, que você possa entender que o Deus que nós servimos, que todas as coisas subsistem nele, Ele também é o Deus que sara e que cura. Amém? Se você chegou aqui enfermo, doente, o mesmo Deus que no passado fazia milagres, realizava milagres, do qual está narrado aqui na sua palavra, de curas, de pessoas que estavam doentes, enfermas, talvez até desacreditadas, mas através de uma palavra, elas tiveram de volta o dom da vida. Esse mesmo Deus é o Deus que está aqui, é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que sara. Em nome de Jesus, não estou dizendo que você não tem que ir no médico, não estou dizendo que você não tem que buscar uma cura para a tua vida, porque Deus pode usar sim a vida do médico.
Mas eu quero que em nome de Jesus você entenda que esse é o nome do Deus que nós servimos, do qual uma das propriedades que Ele tem é de nos curar, é de nos sarar. Bota a sua confiança nele, em nome de Jesus. Tem mais um, Jeová Nissi. Quem já ouviu? Jeová Nissi, que significa Deus é a minha bandeira. A bandeira, ela simboliza, geralmente quando está na frente de guerra e você está levanta uma bandeira, significa por quem você está lutando. Então a bandeira, ela representa o objetivo da luta. Por quem que você está lutando? A gente está vivendo um momento, né, que talvez aqui todo mundo tenha recebido várias mensagens no celular de pessoas que têm reivindicado, e eles usam uma bandeira, a bandeira do Brasil, simbolizando que eles estão nas frentes de batalha lutando pela nossa nação, estão lutando pelo Brasil. Então a bandeira, ela representa para quem nós estamos lutando. E aqui, nesse Jeová Nissi, ele diz que Deus, ele é para aquele que representa a nossa luta, e Ele está conosco no campo de batalha. É Ele que governa a nossa vida, é Ele que luta com a gente, é Ele do qual nós representamos, e a nossa vida está focada nele. Ele é a nossa bandeira, amém? Por quem que você está lutando? E quem está com você no campo de guerra? Você tem levado a bandeira? Você tem mostrado nas suas guerras por quem você luta? E quem luta com você? Pensa nisso. E tem mais um, Jeová Shalom. Quem já ouviu? Jeová Shalom. O Jeová Shalom significa Deus é a paz. Deus é a paz. Eu tenho dito e eu tenho defendido isso. E se você pensa diferente, está tudo bem, a gente continua amigo da mesma forma, amém? Mas eu entendo que o ser humano, ele busca duas coisas na vida dele. Tudo que a gente faz, a gente busca essas duas coisas, se resume nessas duas coisas. Você trabalha por conta disso, às vezes até você entra por caminhos errados por conta disso, também. Mas o que você busca na essência é essas duas coisas. Você busca ser feliz, ter uma verdadeira felicidade, e você busca a paz. São duas coisas que o ser humano busca em todas as suas ações. Esses dias eu até ministrei aqui, eu até falei sobre isso e usei como exemplo até os meninos da casa de recuperação, que estão na casa de recuperação porque eles estão lutando contra a dependência química. Mas eles entraram na dependência química, muitos deles, em busca de duas coisas: alegria e paz. Só que eles procuraram e eles entraram no caminho errado, porque o custo desse momento de alegria, que é a droga, é a bebida, e a paz, que você esquece de todas as coisas no momento do efeito do uso, ela dura tão pouquinho, e depois que passa o efeito é só destruição. O custo é elevadíssimo, é um custo que não vale a pena, custa a tua alma. Você já pensou o tamanho do custo disso? Mas esse nome aqui, Jeová Shalom, ele significa que a nossa paz, que é a paz que excede todo entendimento, quem é Deus na nossa vida. Às vezes a gente está procurando essa paz em lugares errados, onde na verdade o Deus que nós servimos é o Deus da paz, amém? Glória a Deus. Tem mais um, Jeová Tisemac. Esse acho que talvez poucos ouviram. Alguém já tinha ouvido? Que diz assim: Deus é a justiça. Ele significa que Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus cuidador, Ele é um Deus que olha para a gente, que nos sustenta, é um Deus que provém, é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que olha, que zela pelos seus filhos. Mas Ele também é um Deus justo. A balança da justiça de Deus, ela não pende para um lado, ela é justa. A gente tem visto
tantas coisas acontecendo, onde a balança da justiça tem sempre pendido para um lado. Infelizmente, talvez até em situações que você viveu, você tem visto que a justiça não prevaleceu e talvez você foi até lesado, quando a justiça é simbolizada por uma balança que teria que ter equidade. Mas isso talvez não aconteceu. Mas Deus, Ele é justo. Amém? Deus é um Deus que zela, que cuida, mas também é um Deus de justiça. E Ele traz justiça para nós. Tem mais um. Jeová Chamar. Alguém já viu? Sim, alguns. Que simboliza, que significa Deus está presente. Significa um Deus onipresente, que Ele está em todos os lugares. E Ele está presente aqui. Amém? Porque Ele é o Deus Chamar. Aonde você coloca a planta dos seus pés, Deus ali está com você. Por mais que você não tenha esse entendimento, às vezes, em alguns momentos, talvez em alguns momentos, quando você acorda de manhã, você até faz sua oração, e na hora que você fala o seu amém, você encerra ali o seu relacionamento com Deus, e você esquece que Deus está com você onde você coloca a planta dos pés, porque Ele está com você, porque Ele é o Deus Chamar. Ele é o Deus presente. Ele é o único, está presente em todos os lugares. Agora, nesse exato momento, tradicionalmente, aqui na nossa nação, os cultos são geralmente no domingo à noite. Então nós temos milhares e milhares de igrejas que exatamente nesse momento estão cultuando ao Senhor. E o Deus, que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, onipresente, Ele está em cada lugar, recebendo cada momento de adoração e ministrando ao coração de cada um. Ele está presente aqui. Amém? E por último, Ele é o El Shaddai. Quem já ouviu? El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Eu coloquei aqui só alguns nomes, mas tem vários nomes, vários nomes descrevendo aquilo que Deus é, do qual Ele também é chamado, narrado na palavra de Deus. Mas hoje eu queria ficar aqui no El Shaddai, Deus poderoso. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Deus não consiga fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se a gente for ver na palavra de Deus, a gente vai ver vários homens aqui narrados, em que seus nomes estão narrados na palavra, porque eles botaram a confiança no Senhor e entenderam que Deus que eles serviam era o El Shaddai. E através do poder de Deus sobre a vida deles, eles conseguiram grandes coisas, aconteceram através deles. A gente podia aqui lembrar de um monte de gente, Quando a gente estava ali no louvor, eu estava orando lá no fundo, e eu comecei a escrever, lembrar aqui de várias histórias bíblicas, a Bíblia inteira. Se tem alguém citado aqui, simboliza que em algum momento ele foi usado por Deus e o poder de Deus veio sobre a vida dele para que algo pudesse acontecer. No Velho Testamento, de forma pontual, por aquele momento Deus se manifestava através da vida de alguém e o poder de Deus era sobre a vida daquela pessoa, do qual ela conseguia realizar grandes coisas. E as grandes coisas realizadas em Deus, narrada aqui na sua palavra. A gente poderia dizer de José, que se tornou depois o imperador, e nos momentos difíceis que ele passou, que ele enfrentou, Deus estava presente em cada momento. E Deus deu toda a capacidade para que ele pudesse passar pelo momento de prova, para ele se tornar o homem que ele se tornou, o segundo homem mais importante da nação mais poderosa da época. Olha só em quem ele se torna. Um homem que foi preso, um homem que foi vendido pelos seus irmãos,
que talvez olhando humanamente, ninguém dava valor algum para ele, mas porque ele confiava em Deus e no poder do Senhor, ele, apesar das lutas, ele nunca vacilou, ele permaneceu, mesmo diante das tribulações, porque ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele, e aquela promessa ia se cumprir, e o Deus Todo-Poderoso estava com ele para que se realizasse. E assim ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, da nação mais poderosa da época. A gente poderia falar de Moisés, um homem com dificuldade na sua fala, que a sua história nunca, olhando humanamente falando, ele seria o homem que Deus ia usar para que pudesse ser o grande libertador do povo que ficou preso no Egito. Mas Deus usa ele de forma poderosa, sinais acompanham ele. Não era ele, era Deus através dele. Era o poder de Deus sobre a vida desse homem que entendeu que o Deus que ele servia era o El Shaddai. E grandes coisas Deus realizou através dele. Podendo assim, através das 10 pragas, através da liderança que Deus colocou nele, não era humana a liderança dele. Milhões de pessoas andando no deserto, depois que eles venceram e foram libertos, conseguiram escapar. Sinais foram acompanhando a vida de Moisés, mas não era o Moisés homem, mas era o Deus que Moisés servia. E era o Deus Todo-Poderoso na vida dele. O mar se abriu, quando clamou, caiu o maná do céu. Grandes coisas foram acontecendo. Você já pensou uma pessoa naquela época que não tinha microfone? Era difícil até de você falar com as pessoas, e era um líder de milhões de pessoas. E mesmo assim ele conseguiu liderar todo aquele povo para que eles pudessem atravessar aquele deserto e chegar até a porta da terra prometida. Porque o Deus El Shaddai estava com ele, o Deus Todo-Poderoso estava com ele. A gente podia falar de Josué. Moisés morre, Josué toma o lugar de Moisés. Daí ele começa a se destacar também como um líder, como um general. E ele começa a se destacar simplesmente porque quem estava com ele? Deus, o Todo-Poderoso. E ele começa a dar continuidade à missão que Moisés tinha. O rio se abre, da mesma forma que aconteceu no Mar Vermelho, foi o Rio Jordão agora. O povo atravessa, sem se molhar, consegue atravessar, chegar na terra prometida e conquistar aquela terra prometida. Porque quem estava com eles era o Deus Todo-Poderoso. A gente poderia falar de Sansão, nós poderíamos falar de Davi, que não foi na força do seu braço que ele derruba aquele gigante, mas era o Deus El Shaddai, que estava na vida dele, o Deus Todo-Poderoso que derruba aquele gigante. A gente podia falar de Elias, que enfrenta todos os profetas de Baal, mas não era a força do braço de Elias, mas era o Deus Todo-Poderoso que estava em Elias. A gente podia falar de Gideão, que foi lutar com um exército de mais de 30 mil homens. Deus diz, não vamos usar todos esses homens. E ele começa a filtrar, e resta apenas 300 homens para derrubar um exército. Mas com apenas 300 homens eles conseguem conquistar e ganhar aquela guerra. Porque quem lutou com eles foi o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Aí a gente entra no Novo Testamento, a gente vai ver o Deus Todo-Poderoso na vida de cada um dos discípulos, que passaram por lutas, passaram por dificuldades, mas grandes sinais estavam com ele. A palavra de Deus diz que muitas coisas, muitos milagres aconteceram através desses discípulos, mas a força, o poder não eram os discípulos, mas era o Deus Todo-Poderoso que estava na vida dos discípulos. Esse Deus Todo-Poderoso que hoje está presente aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. E aí, a gente podia falar do apóstolo Paulo, que também
na palavra que praticamente no Novo Testamento, as cartas paulinas, as cartas escritas por ele, pelo apóstolo Paulo, remete uma história de superação, não de um homem que com a força do seu braço ele conseguiu grandes coisas, e grandes sinais o acompanharam, mas era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que estava na vida do apóstolo Paulo, que fez com que grandes coisas acontecessem através da vida dele. E esse Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele está presente aqui neste lugar. Amém? Eu estava, esses dias aqui, a gente estava contando aqui a história, numa das palavras das semanas anteriores. A gente estava falando sobre a Arca da Aliança, não sei se vocês vão lembrar. Mas a gente estava falando daquele menino, do Uzá, que ele toca na arca quando a arca estava com os filisteus. A Arca da Aliança simbolizava no Antigo Testamento a presença do Senhor, a presença de Deus. Então era uma arca que continha algumas coisas ali. Tinha a vara de Arão, o maná, tinha algumas coisas dentro da arca. E essa arca, quando ela representava no Antigo Testamento a presença desse Deus Todo-Poderoso, que é diferente daquilo que nós temos hoje. Porque hoje esse Deus Todo-Poderoso, Ele habita em nós, amém? E a gente é privilegiado por isso, mas na época ela é representada pela Arca da Aliança. Daí um dia ela chega nas mãos dos inimigos, só que a presença de Deus no meio dos inimigos trouxeram grandes maldições para eles, e eles abandonam a Arca da Aliança. Daí chega Davi na história. Daí Davi, ele resolve pegar essa arca e trazer para um lugar que ele tinha construído ali no templo, para que ela voltasse para o lugar que ela nunca deveria ter saído, que é no templo. E tinha um lugar no templo que chamava Santo dos Santos, que ali representava a presença de Deus, onde a arca permanecia. E ele resolve buscar. Quando ele vai buscar, ele carrega de forma errada. A gente aprendeu aqui alguns cultos atrás. E ela estava em carro de boi, não era em carro de boi que você carregava ela. Quando ela foi escorregando, o Uzá rela nela. Quando o Uzá rela nela, ele é morto fulminantemente. Porque ele fez e sabia que ele não poderia tocar, e mesmo assim ele tocou. E Deus, nós vimos aqui, Ele é um Deus de justiça. Então Ele é um Deus justo, que Ele avisa. E quando a gente não faz aquilo que nós devemos fazer, Ele também vem as consequências, e Uzá pagou com a sua própria vida. E a Bíblia diz, continuando essa história, que Davi ficou muito mal com essa situação. Daí ele resolve não levar mais a arca para o lugar, e ele resolve deixar a arca na casa de uma pessoa. E a casa de quem fica o escolhido para que a arca pudesse estar lá era de Obed-edom. E eu queria que você abrisse comigo, só para a gente ler esse versículo, que está em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 14. Abre comigo. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 13 e 14. A arca precisava estar em algum lugar. Davi desiste de levar no lugar onde ele desejava colocar a arca, diante da situação que aconteceu com aquele jovem, Uzá, que havia perdido a sua vida por não fazer aquilo que Deus tinha mandado a fazer, de carregar a arca da maneira correta, da maneira certa. Daí ele resolve deixar na casa de alguém chamado Obed-edom. E no capítulo 13, verso 13 de 1 Crônicas, diz assim: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então a arca que representava a presença de Deus, Davi diz, não vamos levar mais para a cidade, vamos deixar aqui na casa de alguém. E a casa de quem foi escolhido foi de Obed-edom. Aqui o texto se resume em apenas 2 versículos daquilo que aconteceu.
dá para a gente imaginar como que foi esse momento. Talvez precisava de um voluntário. A Bíblia não diz. Se Davi realmente já disse, Obed-edom, vai ser na sua casa que essa arca vai estar. Talvez Davi disse, a gente precisa deixar na casa de alguém para a gente poder depois transportar ela de maneira certa até a cidade de Davi. Mas eu vejo aqui um homem obediente, que talvez pela ordem de Davi, ou talvez ele mesmo disse, pode deixar a arca na minha casa, que simboliza a presença de Deus. E ele permitiu que a arca, simbolizando a presença de Deus, fosse para a sua casa. E a Bíblia diz que em 3 meses que a arca permaneceu ali, ele foi grandiosamente abençoado. A bênção de Deus, ela vem sobre a nossa vida quando a presença de Deus está sobre a nossa vida. A gente pode ter todo o poder de Deus que está disponível para mim e para você, quando a presença de Deus se faz presente na nossa vida. E assim aconteceu, segundo a palavra, com a vida desse homem, que ele abre a sua casa para receber a arca da aliança, a presença do Deus vivo e poderoso. E a prosperidade, a bênção do Senhor veio sobre a vida dele. A Bíblia não diz se nesses 3 meses ele passou por alguma luta, se ele passou por alguma dificuldade, mas a Bíblia diz que a família dele, a casa dele prosperou, foi abençoada. E a bênção não foi somente na vida dele, de Obed-edom, mas foi sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. E a gente vai ver lá na frente, lá a partir do capítulo 16 de 1 Crônicas, que não só ele, mas também toda a sua família. Lá no capítulo 16 ele narra que 62 pessoas que eram da sua geração, que faziam parte da sua família, elas deram continuidade a servir ao Senhor. Quer dizer, tiveram um relacionamento com Deus, e a bênção de Deus estava sobre a vida deles também. Porque foi um homem que permitiu que a arca da aliança, a presença de Deus, fizesse presente em sua casa. A gente não vive mais fundamentado no Antigo Testamento. Nós estamos hoje no Novo Testamento, na nova aliança. Nós estamos vivendo no novo tempo. A palavra de Deus diz que nesse lugar do templo, onde era o Santo dos Santos, onde que estava ali a presença de Deus, onde tinha a arca da aliança, aonde simbolizava a presença real e verdadeira de Deus, tinha um véu que separava. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, aquele véu, ele se rompeu. Às vezes a gente fica ouvindo a palavra, e a gente acha que o véu é como se fosse um tecido fino. E não era. Era um tecido extremamente grosso, que se rompeu de alto a baixo. E a partir daquele momento, a presença de Deus não estava somente no lugar e pontualmente na vida de algumas pessoas que estavam a serviço do Senhor. Mas a partir daquele momento, eu e você passamos a ter livre acesso ao Pai. Esse poder, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele passou a habitar em nós através do Espírito Santo. E que está disponível para mim e para você. E sabe uma coisa que eu não consigo compreender? A gente sabe disso. Talvez tudo aquilo que eu já falei até agora, você já ouviu, já foi ministrado, talvez você já leu, talvez você já até ouviu palavras com relação a isso, que mostra com clareza o tamanho do Deus que nós servimos e o tamanho do seu poder, e que está disponível para mim e para você. Mas por que então que a gente, sabendo de tudo isso, que está disponível para a gente todo esse poder, a gente vive da maneira que nós vivemos muitas vezes? Aonde na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira tribulação, a gente coloca o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, numa caixinha desse tamanhozinho. Deixamos ele tão pequenininho.
E muitas vezes nós impedimos que Ele possa fazer algo por nós. Por que assim a gente vive? O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Ele está presente na nossa vida e disponível para a gente, para poder mudar a nossa vida, a nossa história, e para que nós possamos superar todas as lutas e dificuldades que virão. Uma das coisas que eu vejo, e eu não sei se isso faz valer para você, mas se faz, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite possa ser quebrado na tua vida. Uma das coisas que impede a gente poder viver isso, de receber todo esse poder que está disponível para mim e para você, às vezes é o medo, é o receio. Eu fico pensando aqui no Obed-Edom. Ele tinha acabado de ver que um menino, ao tocar a arca, foi morto instantaneamente. E de repente, essa arca, do qual não podia ser tocada, ia para a casa dele. E ele viu o que tinha acontecido com Uzá, mas ele não teve medo. Apesar daquela cena que ele presenciou, o medo não foi algo que segurou ele para que ele pudesse levar Deus para dentro da sua casa, representada na arca. Em 1 João 4,18, era um versículo que quando eu era pequeno eu decorei, porque tinha uma musiquinha que falava ela, que a gente cantava ela, que diz assim, que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O amor que ele tinha para Deus superou todo medo, para que ele pudesse permitir que a arca pudesse estar na casa dele, mesmo diante da cena que ele presenciou. Talvez o que tem impedido de você viver experiências grandiosas com Deus é um medo que tem tomado conta do seu coração. Talvez o receio. Em nome do Senhor Jesus, quebra esse medo nessa noite. Permita que o Espírito Santo, deixa que o Espírito Santo possa controlar a sua vida. Receba nessa noite, em nome do Senhor Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, que Ele mandou seu Espírito Santo, que na palavra simboliza poder, para que nós possamos viver todos os momentos, aonde a gente for, Ele está com a gente. Vocês têm em você todo o poder. Em nome de Jesus, para de viver como sendo um fraco. Talvez você é fraco, eu sou também. Mas o Deus que nós servimos, que habita em nós, nos torna grandiosos. Nós somos grandes, porque Deus habita em nós. E Ele está aqui, tocando no seu coração, dizendo para você nessa noite: olha para a tua vida, deixa de ser essa pessoa fraca. Talvez que diante de circunstâncias tenha abandonado, tenha jogado tudo para o alto. Muda a sua vida hoje. Aceita, abre seu coração, permita que todo o poder, que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre a sua vida e mudar completamente a sua história. Em nome de Jesus, sem reserva, sem medo. Em nome de Jesus. Obed-Edom venceu o medo, e ele conseguiu vencer o medo trazendo para a sua casa, para a sua vida e para a sua casa, todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre ele por conta disso. E Deus quer te abençoar, amém? Deus quer te abençoar. Tem um texto que está em Filipenses 4,13, você conhece, de cor, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem que fortalecia ele? O Senhor. O Espírito Santo estava na vida dele. Daí quando a gente lê isso aqui, a gente acha que a gente pode tudo. Então agora eu sou Superman, eu posso todas as coisas. Você pode todas as coisas na direção que Deus tem para a tua vida. Sabe onde que está a ênfase desse texto? Se você pegar os versículos anteriores, ele fala de coisas ruins que ele estava vivendo.
de tribulação, de momentos de perseguição que ele passava. Se a gente começar no versículo 10, onde começa o assunto, mais especificamente no 12, ele diz assim, ó: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto na fartura como também a ter fome, tanto ter abundância como também padecer necessidade. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Daí você vê um homem que passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, que foi preso de forma injusta, que ficou em prisões que não dá nem para a gente, com o nosso entendimento, entender como é que foi a luta dele nas prisões que ele passou. Muita dificuldade, do qual muitos momentos ele foi apedrejado, ele foi praticamente morto, ele foi jogado para fora de uma cidade desenganado. Passou por muita tribulação, mas mesmo diante de todas as lutas que ele passou, ele sabia que quem ele servia era o El Shaddai, o Deus que pode todas as coisas. E essa frase fazia parte da vida dele. Mesmo diante de lutas que eu estou passando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quem me fortalece, quem está comigo, é o Todo-Poderoso. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que faz com que eu possa todas as coisas. Em nome de Jesus. Tem muita gente que está limitando a presença desse Deus Todo-Poderoso na sua vida. Às vezes Deus permite que a gente possa passar por alguns testes na nossa vida, para que possa sim a gente avaliar o tamanho da nossa fé. Porque você só começa a viver o El Shaddai, você só começa a ver e viver todo o poder que Deus deixou disponível para mim e para você, diante da sua fé, diante daquilo que você acredita. Então a minha oração hoje, em nome de Jesus, é que você possa tirar todo o medo, tirar tudo aquilo que está impedindo você, de você realmente viver como aquilo que Deus quer que você viva. Que você possa ser manifestação do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aonde você colocar a planta dos seus pés, que ali o Senhor possa estar com você. Nessa dificuldade, nessa luta que talvez você hoje tenha atravessado, que você hoje tem passado. Em nome do Senhor Jesus, confia nele. Porque Ele pode todas as coisas. Vai além da compreensão humana. Humanamente talvez você não vai conseguir. Humanamente talvez você já foi derrotado. Humanamente aquilo que você estava no seu coração já foi perdido. Mas para aquele que é todo poderoso, todas as coisas podem acontecer. E se prepara, meu irmão, quando você vive, quando você permite que o Espírito Santo age através da sua vida, você vai presenciar milagres. Quando Deus Todo-Poderoso, Ele habita em você, como foi na casa de Obed-Edom, você vai começar a ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida. E não só sobre você, mas também sobre a sua casa. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que não foi simplesmente ele abençoado, mas a sua casa foi abençoada. A bênção entrou através de Obed-Edom, que foi obediente e permitiu que a presença de Deus fosse na casa dele. E a partir desse momento a casa inteira foi abençoada. Então, em nome de Jesus, através de você, eu creio pela fé, a presença de Deus na sua vida pode transformar a sua casa, pode transformar seu trabalho, pode transformar onde você colocar a planta dos teus pés. Depende de você. Depende da tua confiança, depende em quem você confia. Em nome de Jesus, deixa Deus entrar hoje. Deixa que o Todo-Poderoso, através do seu Espírito, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele se entregou, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E a partir desse momento, o véu se rasgando, a gente tem livre acesso ao Pai. E Jesus, ele esteve por 40 dias andando aqui. E no final ele disse que ele ia para o céu, mas que todo o poder que nós precisávamos ia vir, que é o Espírito Santo que viria sobre as nossas vidas.
e que muitos sinais, maiores até que ele tinha feito, seria realizado através do Espírito Santo de Deus em nós. O que está faltando? Para que a gente possa viver esses sinais, para que a gente possa ver esse poder através de nós, falta o Espírito Santo. Falta você confiar no Espírito Santo. Falta você abrir seu coração e permitir que Ele possa usar você, para que você possa presenciar tudo isso. Vai passar por luta, vai passar por dificuldade, mas irmão, não é para você desistir. Pelo contrário, é para você crer e acreditar que Deus Todo-Poderoso, Ele está na direção da nossa vida, e a gente, apesar que parece que nós estamos perdendo, nele nós somos mais que vencedores, porque nele nós podemos todas as coisas. Esses dias estava na casa de recuperação e Deus falou muito comigo. Eu estava refletindo, porque a gente usa um termo, às vezes até aqui na igreja eu já falei várias vezes, é um termo que a gente usa, dizendo assim, quando a pessoa vai desistir, a pessoa joga a toalha. Quem já ouviu isso? Daí eu já falei aqui várias vezes, não joga a toalha, quer dizer, não desista. Então a gente faz a figura de jogar a toalha como desistência. Da onde que a gente tirou isso? Da luta de boxe. Quando o cara está lutando, e ele está lá lutando, quando o cara começa a apanhar muito, a luta pode ser interrompida, pode ter um desistente, quando o técnico joga a toalha. Não é quando o lutador desiste. Não é o lutador que vai lá e pega a toalha e joga e desiste. Quem desiste por ele é o técnico. O técnico que joga isso. Daí Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Muita gente tem desistido porque quem é o técnico, quem governa a sua vida não é o Senhor. Porque o nosso Deus não joga a toalha. Porque você pode estar até perdendo a luta, você pode estar até com a cara arrebentada de lutar, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, o final da história é você o vencedor. É você virando o jogo, é Deus em você dando uma chance, a oportunidade de você ver a vitória acontecendo através dele. Depende de quem governa. Agora, se não é Deus, quem é? Que muitas vezes nos momentos difíceis você já joga a toalha, o técnico já joga a toalha e diz, desistiu. Quem governa a sua vida? Você quer viver o poder de Deus? Você quer presenciar milagres? Você quer sua casa abençoada? Você quer ver mesmo em momentos de lutas, em momentos de dificuldades, ver a mão protetora de Deus e o livramento do Senhor sobre a sua vida? Você quer tudo isso? Você precisa abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo, o Deus El Shaddai, possa fazer parte da sua vida. Ela precisa entrar na sua casa, e a sua casa aqui, no Novo Testamento, a sua casa é a sua vida. Traz Ele para a tua vida, e você vai ter o poder que você precisa. Quem deseja ser todo-poderoso? Quem quer receber o Todo-Poderoso? Em nome de Jesus. Então fica de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Não permita que nada distraia você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Faça uma reflexão. Quando eu falo para você fechar os olhos, é para que você pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Quando a gente vai orar, você não precisa fechar os olhos, porque a palavra nem diz isso. Não está errado a gente orar com os olhos abertos, mas a intenção de você fechar os olhos é para que você possa esquecer daquilo que está à sua volta e você começa a olhar para dentro de você. E eu queria pedir para que você pudesse olhar para dentro de você agora e ver quem que habita.
O El Shaddai Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, Ele está presente na sua vida. A maneira em que você está vivendo, a maneira em que você está enfrentando as suas lutas, revela que Deus Todo-Poderoso está com você. Que esse Deus, com tantos nomes, com tantos adjetivos, e não é de boca para fora, Ele recebeu cada nome por conta de sinais e milagres que Deus fez através desses homens que estão narrados aqui na palavra. É um Deus que comprova aquilo que Ele é. Ele nem precisava disso, mas Ele comprova. Ele deixa claro para nós através da sua palavra que Ele é tudo isso, e Ele está aqui, que Ele é o El Shaddai, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que quer, em nome do Senhor Jesus, fazer com que você nessa noite possa receber todo esse poder, para que você possa vivenciar uma história de vitória, mesmo diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, das guerras que nós enfrentamos. Jesus, Ele deixou claro que a gente ia passar por luta. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória do Senhor já está decretada para aqueles que confiam nele. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, você já é um vencedor, porque o Jesus venceu por você. E para que a gente possa conseguir viver tudo isso, para que a gente possa ter um testemunho vivo do Deus que nós servimos, Deus não quer que você tenha um testemunho de derrota, nunca. Deus quer que você tenha um testemunho de vitória. Mas para isso, você vai passar por momentos difíceis. Agora, você se permitir receber esse poder, permitir que o Senhor possa habitar em você, é uma decisão sua, só sua, e o Senhor respeita. Ele deixa para você essa condição. O livre-arbítrio é seu, a decisão é sua. Quer um conselho? Clama a Ele nessa noite. Clama pelo Espírito Santo, clama pela força, clama pelo poder que está disponível para mim e para você, para todos aqueles que amam ao Senhor, para que nós possamos assim viver as nossas lutas, as dificuldades, mas saber que o Senhor está com a gente, que Ele está junto conosco no campo de batalha, que Ele é o Todo-Poderoso, que vai derrubar gigante. Pode vir gigante, porque vai cair na força do braço de Deus. Pode vir dificuldade, que vai cair na força do poder de Deus. Pode vir tribulação, pode vir luta. O Senhor vai fazer com que nós nele possamos ser vencedores. Mas depende de você, em nome de Jesus. Não perca a oportunidade nessa noite de olhar para si e entender se você está vivendo ou não essa força, esse Todo-Poderoso. Se o Espírito Santo, você tem permitido que Ele está em você, e que você tem permitido que Ele possa viver em você, para que grandes sinais possam acontecer. Em nome de Jesus. Uma das coisas que eu tenho pedido muito a Deus é que a igreja, em nome de Jesus, ela não viva mais pelo testemunho dos outros, mas que cada um aqui, você, igreja do Senhor que está aqui, você possa ter as suas experiências sobrenaturais com Deus, para que você possa contar: ó, aquilo eu vivi, tudo indicava que seria perdido, mas eu botei a minha confiança no Senhor. O El Shaddai estava comigo, o Espírito Santo, a força que eu precisava estava em mim, e através de mim Deus conseguiu me conceder a vitória. Chegou a hora de nós, igreja, nós termos testemunhos vivos daquilo que Deus faz, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus não mudou, Ele continua sendo Deus. Mas depende de você, em nome de Jesus. Você pode sair daqui fortalecido em Deus, e você pode sair daqui da mesma maneira que talvez você entrou, ainda enfraquecido, botando a sua confiança na mão de um técnico que não é o Senhor, e que de repente pode jogar a toalha e fazer com que você perca, que você desista. O Deus que nós servimos, Ele luta com a gente no campo da batalha.
E eu posso dizer para você, nessa noite, você não está sozinho. Nessa luta que você está enfrentando, nessa luta que você está passando, o Senhor é contigo. O Senhor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso é com você. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados, levanta a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Tira essa postura talvez de um derrotado, de um entristecido. Começa a mudar o seu semblante. Permita que o Senhor Todo-Poderoso comece a já te dar a força que você precisa, para que quando você pisar lá fora, você já conseguir ver o agir de Deus na sua vida, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Em nome de Jesus. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que nessa semana de jejum, de oração, a gente vai ver muitas coisas acontecer. Vitória do Senhor será sobre a sua vida, sobre aqueles que vão estar também ali no Renova. A gente vai ver o poderio do nosso Deus, o El Shaddai, que vai guerrear por nós, para que nós possamos sair de lá vencedores, em nome do Senhor Jesus. Chega de se acovardar. O diabo ele pode se levantar, mas ele levanta para cair. Em nome de Jesus, levanta a sua cabeça, porque o seu socorro vem do alto, vem do Senhor, que pode todas as coisas, e que quer hoje mudar a sua história, quer mudar hoje a sua vida. Em nome de Jesus, não se acovarde. O Deus que nós servimos, Ele é imensamente maior do que a sua luta, do que a sua dificuldade, que o seu inimigo. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está aqui nessa noite para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, receba dEle, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, a força que nós precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Mais de ti, Senhor, mais poder em nome do Senhor Jesus. Derrama teu Espírito sobre cada um aqui, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, usar desse poder. Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas. No Senhor somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clama a Ele em nome de Jesus. Saia daqui abastecido do El Shaddai. Em nome de Jesus. Abre seu coração nessa noite. Receba do Espírito Santo. Ele está presente neste lugar. É a força que você precisa. Permita, assim como o Bededon, permita que Ele possa entrar na sua vida, que Ele possa entrar na sua casa, que Ele possa entrar na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos. Pelo Deus lindo, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus verdadeiro. É um Deus que nós não conseguimos contemplá-lo ainda com os nossos olhos naturais. Mas a Tua palavra diz que um dia nós estaremos vendo o Senhor face a face. Mas a presença do Senhor nós podemos sentir neste lugar. E nós não estamos sozinhos, por mais que o inimigo tenta dizer que estamos só, que nós somos fracos, que nós somos impotentes. No Senhor nós sabemos que nós não estamos só, porque o Senhor é um Deus onipresente que está conosco aonde colocamos a planta dos nossos pés. E o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que pode tudo. O Senhor é um Deus onipotente, é um Deus de vitória e que está conosco, que vai na frente da batalha para que nós possamos se tornar vencedores.
Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui com medo, com receio, coração fechado, em nome de Jesus, Senhor, convença essas pessoas, que elas possam abrir o coração nessa noite, e que elas possam receber o poder que elas precisam, para que elas possam no Senhor se tornarem vencedores. Fala, Senhor, ao coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, e que possamos ver, Senhor, grandes coisas acontecendo na nossa vida, porque o Senhor é o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.